A arbitragem brasileira está agindo fora da lei. É isso mesmo que você está ouvindo. A arbitragem brasileira está agindo fora da lei. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, helenos e helenas. Eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já me segue, para você que já sabe como funciona o canal do Caboclo, você provavelmente já está fazendo aí o seu dever de casa. Mas você que ainda não sabe ainda como funciona aqui no canal do Caboclo, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Menos do que uma latinha de Coca-Cola, gente. Sabe o que você ganha com isso? Você assiste conteúdos como esse aqui, sempre em primeira mão. Antes desse vídeo aqui estrear para o público em geral, os membros já assistiram, já sabem tudo que eu falei aqui, a gente já comentou, a gente já conversou, já bateu um papo, e você aí tá esperando o quê? Seja membro helenos e helenas por apenas R$ 4,99. Se você acredita no meu trabalho, se você gosta do canal do Caboclo e quer ver o canal do Caboclo crescendo cada vez mais, você também pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode colocar suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, sugestões. Eu vou sempre fazer questão de ler aqui nos vídeos seguintes, tá bom? Então manda um pix para mim, para canaldocaboclo@gmail.com. Qualquer valor, qualquer contribuição sempre é muito bem-vinda. No momento que esse vídeo está estreando, você também pode mandar super chat. Depois que você está assistindo no monetizado, você pode mandar um super valeu também. Isso tudo ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Gente, a arbitragem brasileira está agindo fora da lei. E agora isso não é mais uma questão de opinião, não está mais aqui uma questão interpretativa, uma questão subjetiva. A arbitragem brasileira realmente está agindo fora da lei. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o Botafogo obteve uma baita de uma vitória contra o Palmeiras na quarta-feira, uma vitória por 2-1, que dá vantagem para o Botafogo no jogo de volta lá no Allianz, né, pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América. O jogo foi muito pegado, foi muito corrido, foi um jogão. O Botafogo poderia ter saído, inclusive, com vantagem maior, né, pois teve muito mais chances, né, do que o adversário, que na minha modesta opinião teve apenas uma chance que conseguiram aproveitar, numa falha, inclusive, do sistema defensivo do Botafogo. Tá? Se o Botafogo mantiver esse nível, se mantiver esse nível de jogo, esse nível tático, esse nível técnico de jogo, o Botafogo tem tudo para avançar para as quartas de final, embora eu acho que o jogo lá no Allianz vai ser dificílimo também, que obviamente a gente está enfrentando uma equipe extremamente qualificada. Mas o que me chamou muita atenção na partida contra o Palmeiras, e eu acho que chamou a atenção de muita gente também, inclusive na própria mídia, foi a arbitragem, né, do uruguaio Julian Urich, né, Julian Urich, se eu não me engano, que foi uma arbitragem excelente, que a gente pode dizer. É difícil aqui a gente sempre elogiar a arbitragem, né? Mas a gente aqui tem que tirar o chapéu para ele. Talvez porque a gente esteja muito mal acostumado. E ficou muito claro também que jogadores brasileiros, sobretudo jogadores do Palmeiras, estão muito mal acostumados com uma arbitragem que deixa o jogo seguir, com uma arbitragem que não é que não sofre tanta intervenção assim do VAR o tempo todo, e que não se deixa levar pelas simulações, pelos os esbarrões que se tornam em quase crimes hediondos dentro de campo, como foi o caso do atleta do Palmeiras, o Rony, que você não podia encostar nele, que ele rolava. Ou seja, o Neymar faz escola no Brasil, obviamente, né? Mas é porque a nossa arbitragem no Brasil está condicionada, né, a validar esse tipo de comportamento dos atletas. E o Botafogo parece que entendeu isso muito melhor do que o Palmeiras, né, e acabou jogando um futebol de muito mais contato físico, porque a equipe do Botafogo é uma equipe muito física mesmo, e acabou também prevalecendo
né, sobre a equipe alviverde, também pela sua qualidade técnica e tática, que não foi atrapalhada pela arbitragem. Então a gente pode dizer o seguinte: essa arbitragem que a gente viu em Botafogo e Palmeiras deveria ser o padrão. A gente nem lembraria de elogiar, a gente nem lembraria de falar sobre a arbitragem se ela não tivesse saltado tanto aos nossos olhos por ter sido uma arbitragem normal. Ela não se trata de uma arbitragem excepcional. É que a gente sai do estádio e você não está falando sobre a arbitragem, né, como um fator decisivo para condicionar o resultado. A gente simplesmente sai do estádio feliz com o futebol que a gente viu, feliz com o jogo que a gente viu, nós alvinegros, obviamente, felizes com o resultado, mas principalmente porque a gente sai do estádio falando somente sobre futebol e não precisa sair falando sobre arbitragem, tá? E aí me chama muita atenção uma coisa, me chamou muita atenção, talvez uma reportagem que passou um pouco despercebido do grande público e que foi originada a partir de uma entrevista do senhor Daniel Nobre Bins, que todo mundo conhece agora, principalmente a torcida alvinegra conhece, por ele ter sido árbitro de vídeo que expulsou o Gregory. A gente pode dizer com esses termos: o Daniel Nobre Bins expulsou o Gregory no jogo contra o Bahia e o juiz de campo apenas ratificou a decisão do Daniel Nobre Bins. Mas, Tássilo, o que é isso? Você está dizendo, então, que o VAR está apitando o jogo no Brasil? Sim, eu estou dizendo e não estou somente afirmando isso, como vou colocar aqui para vocês a prova de que isso está acontecendo. Mas para a gente entender como isso tudo está funcionando, a gente precisa partir de um ponto. Primeiro, todo mundo sabe que existe um órgão na FIFA que é responsável pela elaboração e também proteção das regras do futebol e dos protocolos que são determinados para que as federações, as confederações, as ligas, os campeonatos pelo mundo afora sigam, para que exista uma padronização das regras do esporte, obviamente. E o nome dessa instituição é IFAB, tá? Isso é IFAB. A IFAB que determina, né, como a interpretação das regras precisa ocorrer, porque ela determina protocolos para que essas regras sejam observadas dessa forma. Vou repetir: protocolo é algo que você não questiona, é algo que você não traz para o campo da subjetividade. Protocolo diz: deve ser assim e assado, cumpra-se. Tá? É uma regra. O protocolo ele serve como regra, como uma determinação. Não é simplesmente uma orientação. O protocolo é a maneira correta de agir. Tá? E aí, FAB que determina isso, e ninguém no mundo pode transformar, pode mudar esses protocolos da IFAB, a não ser que a IFAB seja consultada e dê o seu aval para que isso aconteça. Então vamos primeiro ao protocolo da IFAB, para que a gente consiga entender, né, o que está em jogo aqui e como realmente funciona. Tá? Aqui está o protocolo do VAR segundo a IFAB. Tá? Eles dizem o seguinte: o protocolo da IFAB tem 12 itens. Eu não vou precisar ler todos os 12 aqui. Primeiro, para não ficar muito comprido. E segundo, porque não é necessário. Porque os pontos principais que eu quero trazer para vocês, para provar que o VAR no Brasil está agindo fora da lei, ou seja, fora do protocolo, tá? Estão nesses itens que eu vou ler. O primeiro deles é o seguinte: o VAR poderá auxiliar o árbitro unicamente em casos em que haja um erro claro, óbvio e manifesto ou um incidente grave não advertido com relação a, tá? E aí que vem os pontos que o VAR pode interferir, pode e deve interferir, auxiliar, na verdade, auxiliar, o termo é esse, auxiliar, tá? Em situações onde você tem um gol ou não gol, sendo que existe já uma tecnologia disponível, tá? Isso aqui fica realmente a critério de federações, de confederações ou das ligas, de utilizar ou não esse tipo de tecnologia aqui. Na minha opinião, eu tenho certeza que na sua opinião também, se uma liga tem capacidade financeira de implementar tecnologia, por que não implementar? Por que deixar na dúvida? Por que deixar para interpretação? Né? Por exemplo, o gol ou não gol tem uma tecnologia que o árbitro tem um relógio no braço dele, no pulso dele. Se a bola entra totalmente, esse relógio ele vibra
né, dizendo para o árbitro que a bola entrou, logo o árbitro não tem nem que questionar, nem que pedir auxílio do VAR, e o VAR não tem nem que interferir em nada, simplesmente é gol, o juiz aponta para o meio e vamos que vamos. Pênalti ou não pênalti, aqui entram protocolos de protocolos, né? Existem protocolos para que você determine se uma infração que ocorreu dentro da área pode ser considerada pênalti. Eu estou falando aqui muito mais no sentido de bola na mão. Por exemplo, quando o jogador está com o braço muito aberto, ele amplia, né, o espaço de corpo dele e a bola bate no braço dele dentro da área, isso é pênalti. Mas existem outras questões também, como, por exemplo, a bola bater primeiro numa outra parte do corpo e depois bater na mão, isso não é pênalti. E assim, essas orientações, elas mudam de tempos em tempos, tá? Mas elas são muito bem definidas. Quando a IFAB define, ela precisa ser cumprida, né? O protocolo precisa ser cumprido no mundo inteiro. Não pode existir um critério no Brasil, critério na Alemanha, critério na China e critério no Japão. Não pode, porque senão você vai criar esportes, variações diferentes do esporte, tá? Por isso que existem protocolos, para que exista uma uniformização, padronização dos critérios de arbitragem. Cartão vermelho direto, aqui a gente está falando da virulência da falta, da intenção do atleta de agredir o adversário ou não, se ele faltou com desporto, por exemplo, cuspir no adversário, esse tipo de coisa, se agrediu o adversário fora do lance, entre outras coisas que vocês já sabem como funciona, e também numa coisa aqui que me parece que é muito utilizada, principalmente pelo VAR no Brasil, que é a interpretação de intensidade do contato, né? Como a gente viu em 4 casos diferentes do Botafogo, em que atletas entraram com suas travas nas canelas dos jogadores do Botafogo, no tornozelo, e os árbitros, né, de VAR simplesmente decidiram que não era para cartão vermelho porque não havia a intensidade, né? Embora, por exemplo, o Tietê tenha levado 6 pontos na canela, enquanto que naquele lance do Gregory, do próprio Daniel Nobre Bins, né, o jogador do Botafogo mal trisca o dedo no jogador do Bahia, e aquilo ali foi considerada altíssima intensidade, logo cartão vermelho, né? Erro de identidade também, que diz respeito se o juiz está dando cartão para o jogador certo, ou seja, ele pode ter expulsado, pode ter achado que o lance em questão era o jogador da camisa 6, ele expulsou o jogador da camisa 6, quando na verdade era outro atleta com a camisa 8, aí o VAR pode corrigir, tá? Fora essas situações aqui, o VAR não pode interferir. O VAR tem que respeitar a decisão de campo, a decisão interpretativa do árbitro de campo. Isso aqui é muito claro, a IFAB deixa isso muito claro no protocolo, como vocês vão ver aqui nos próximos itens, quando eles dizem o seguinte: o árbitro sempre deverá tomar uma decisão, não podendo se omitir para consultar o VAR e em seguida tomar uma decisão. Ou seja, primeiro ocorre o lance, o juiz, né, o árbitro, ele tem que decidir sobre aquele lance, se ele deixa seguir, se ele marca falta, se ele pune com cartão, se ele marca pênalti, se é gol, ou então se ele tomar uma decisão e ele está em plenas condições de tomar decisão, porque o campo de visão dele está aberto, ele interpreta dentro dos critérios de arbitragem dele e, obviamente, seguindo protocolos também, orientações da IFAB, né, ele interpreta que o lance é de uma seguinte maneira. Nesse caso, a decisão dele precisa ser respeitada. O que ele não pode é não tomar uma decisão, tá? Não tomar uma decisão e esperar que o VAR tome a decisão por ele e chame o árbitro para mostrar para ele qual era a decisão que deveria ter sido tomada. Não, isso não pode. Inclusive, vocês têm visto isso acontecendo em lances de impedimento. A orientação é deixar seguir o lance para que o lance se conclua e aí então o árbitro de campo ou bandeiro auxiliar, por exemplo, levante a bandeira mostrando que havia realmente, de fato, impedimento e caso conclua-se em gol, né, a jogada, aí sim vai para uma revisão no VAR, onde deveria haver a tecnologia implementada principalmente nos principais campeonatos do mundo, incluindo o Campeonato Brasileiro, do impedimento semiautomático, e a gente aqui está brincando de traçar linha, né, com pessoas que não têm a menor noção do que significa uma imagem 2D, uma imagem 3D, e você traçar linhas 2D numa imagem em 3D, que é uma coisa absolutamente
escandalosa, mas isso eu vou mostrar em outro momento. A questão 3 aqui, a decisão original do juiz não deverá ser alterada, a menos que a revisão de vídeo demonstre que a decisão foi um erro claro e grave. E veja bem, a gente está falando de erro claro e grave e não de interpretação diferente da cabine do VAR. Uma coisa é, o árbitro viu o lance em campo e na interpretação dele, a decisão é uma. A interpretação do árbitro de VAR, tá, é diferente do árbitro de campo, mas isso não constitui erro, a não ser que o auxiliar de VAR consiga demonstrar que houve erro e não simplesmente uma diferença de interpretação entre a decisão de campo e a opinião do árbitro de VAR. Isso aqui está muito claro e o VAR tem agido nessa área aqui, fora do protocolo, tá? Mas eu estou só dizendo que o VAR está agindo fora do protocolo. Vocês vão ver como é estarrecedor a confissão do senhor Daniel Nobre Bins de que o VAR está agindo fora do protocolo. É isso mesmo que você está ouvindo, gente. Há uma confissão do senhor Daniel Nobre Bins, auxiliar de VAR e juiz, tá, da Confederação Gaúcha, da Federação Gaúcha, de que o VAR no Brasil está agindo fora do protocolo, tá? O item 4, e esse aqui talvez seja o item mais importante, somente o árbitro poderá iniciar uma revisão. Vou repetir. Somente o árbitro poderá iniciar uma revisão. O assistente de VAR e outros oficiais podem apenas recomendar uma revisão ao árbitro. De novo, o assistente de VAR e outros oficiais podem apenas recomendar uma revisão ao árbitro e não apitar e dizer para o árbitro mudar a sua opinião ou mudar a sua interpretação, porque eles têm uma interpretação diferente, mesmo que eles mostrem cenas ou imagens que não corroborem a sua opinião, que não provem que houve um erro crasso, um erro claro dentro de campo. E quando a gente fala somente o árbitro poderá iniciar uma revisão, é porque o árbitro teve dúvida. Ele deu, mas ele tem uma dúvida. Ele dá o pênalti, por exemplo, mas ele tem dúvida, porque ele não pode se omitir. Ele tem que tomar uma decisão. Mas ele dá o pênalti e depois pede à cabine de VAR. Por favor, revisem o lance. Eu tenho alguma dúvida se realmente foi falta ou se não foi. Aí o árbitro de VAR vai lá e confere e, atendendo a solicitação do árbitro, ele vai mostrar para o árbitro, houve realmente erro, não houve realmente erro. O que não pode, e é o que vem acontecendo, é que o árbitro vem sendo instado a mudar as suas opiniões, a mudar sua interpretação, porque a interpretação do árbitro de VAR é diferente da do árbitro de campo. O item 5, a decisão final é sempre tomada pelo árbitro, seja baseada em informação do VAR ou após o árbitro ter realizado uma revisão em campo. Isso aqui não seria um problema. Isso aqui estaria muito, muito claro. Não fosse a quantidade de decisões que o árbitro acaba proferindo para ratificar, ou seja, confirmar a decisão de VAR. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu acredito, ou pelo menos na minha experiência empírica, assistindo aos jogos, que pelo menos 99% das decisões de campo, tá? Aliás, das decisões de VAR, são confirmadas pelo juiz. Ou seja, o juiz, mesmo que ele tenha a interpretação dele, ele acaba acatando a decisão do VAR. Ele não mantém a decisão dele de interpretação em campo, mesmo que as imagens não sejam conclusivas, mesmo que as imagens mostrem que há somente uma diferença de interpretação. É isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. Eu vou parar só nos 5 primeiros itens, tá? Porque existe aqui uma questão interessante, uma questão importante. Não existe, nesse momento, nenhuma alteração de protocolo. O que existe por parte da IFAB é um estudo que tem sido motivado
por causa dos altos custos de implementação do VAR, por exemplo, o custo do equipamento, que no Brasil não deveria ser um problema, porque a CBF, né, tem orçamento suficiente para colocar o equipamento de primeira qualidade, tá? E custo também com pessoal, obviamente. Se você coloca 4 assistentes de VAR dentro de uma cabine, você precisa pagar esses assistentes de VAR. Só de curiosidade, você sabe quanto que recebe um assistente de VAR na Série A do Campeonato Brasileiro por jogo? R$ 5.000. Vou repetir, R$ 5.000. E a gente fala de profissionalização, né, da arbitragem brasileira, que os juízes deveriam viver apenas do futebol e não tratar o futebol como uma atividade extra, uma atividade paralela, né, como se fosse uma coisa amadora, como era o futebol nos anos 40, nos anos 30, que todo mundo tinha uma profissão e jogava futebol também, né, como um extra na vida deles. Se um árbitro de VAR no calendário brasileiro precisa participar 2 vezes por semana de jogos, ele ganha R$ 10.000 por semana, R$ 40.000 por mês, em média, digamos assim. Para árbitros de futebol, convenhamos, é um excelente salário. Ele está muito acima, inclusive, né, equivale, por exemplo, a salário de executivo em empresa de médio porte, R$ 40.000. E, inclusive, é por isso que o calendário brasileiro é do jeito que ele é. Imagina se o calendário, por exemplo, brasileiro fosse um jogo só por semana, né? Cairia pela metade o salário, digamos assim, dos assistentes de VAR. Mas se o assistente de VAR não marca aquilo que ele está sendo instado a marcar, ou se ele não entrega os resultados que ele entrega, ele pode entrar numa geladeira. Então, essa renda de 40 mil é quase que um prêmio para os árbitros de VAR que apitam de acordo com as orientações da CBF e da Abrafut. Porque se assim ele não fizer, ele pode pegar uma geladeira como o senhor Vin Diesel, né, que está apitando Série B do Campeonato Gaúcho e saiu completamente da grade da Abrafut e da CBF, simplesmente porque ele não, né, dança conforme a música, digamos assim. Então, se você dança conforme a música, é premiado e seu salário é 40 mil. Se você não dança conforme a música, você é punido. Se você é árbitro de VAR, você vai fazer o quê? O que você faria, por exemplo, tá? Enfim, a gente volta aqui para a questão. O VAR está sendo questionado, inclusive na Premier League, tá? Muitos clubes, como o Wolverhampton, queria inclusive banir o VAR do futebol. E a FIFA, sensibilizada por isso, né, decidiu tentar outras maneiras de aproveitar a assistência de um vídeo para o árbitro, modificando necessariamente a maneira como o VAR funciona. Então, nesse mês, no final de agosto, a FIFA, ou a IFAB, através do seu presidente, o Collina, né, que todo mundo lembra, aquele juiz italiano, ex-juiz italiano careca, né, Pierluigi Collina, eles vão testar na Copa do Mundo Sub-20 feminina que ocorrerá na Colômbia um novo sistema, que aí já não vai ser mais o VAR, que vai ser o VS, tá? Como todo mundo sabe, o VAR, ele necessariamente ele precisa de um assistente, de um árbitro assistente na cabine lá, como a própria sigla aqui já diz, né, para que esse assistente possa fazer uma revisão de erros, né, de possíveis erros, desde que ele consiga provar. No caso do VS, do Video Support, ou de apoio de vídeo, você só tem um operador de câmera. Ele não é um árbitro, ele é um operador de câmera, um operador de vídeo, tá? E aí funciona da seguinte maneira, tá? Ele não verifica todos os lances mais, até porque você tem um operador de vídeo ali, mesmo que ele seja um árbitro, você não tem mais o cara soprando no ouvido do juiz o tempo todo. O que você tem é que a decisão de solicitar uma revisão não mais recai sobre o árbitro e também não mais recai sobre um árbitro de vídeo que não vai mais existir, que não vai estar mais lá sentado. Atenção, isso vai desempregar bastante gente, tá? Isso vai recair sobre os técnicos de cada equipe. Então, o Arthur Jorge teve lá uma dúvida com relação a um lance, né, que ocorreu no jogo do Botafogo. Ele tem 2 cartões na mão dele. Ele quer a revisão
do lance, assim como ocorre no vôlei, assim como ocorre no tênis, assim como ocorre na NBA. Existe um número limitado de pedidos de revisão que o técnico vai poder fazer. E eles vão testar com 2 pedidos. Eu só não sei agora exatamente se são 2 pedidos por cada tempo de jogo ou se são 2 pedidos para o jogo inteiro. O que se sabe é que se ele desafia, tá, e ele estava certo no desafio dele, ele continua tendo o número total de desafios, 2 desafios. Agora, se ele desafia e ele estava errado, ele perde um dos desafios, tá. Então ele vai ter que usar o desafio de forma muito clara e de forma muito sábia, desafiando somente aquilo que ele praticamente tem certeza de que que está errado, tá? E ele vai, obviamente, contar com o auxílio dos jogadores. Os jogadores não vão mais poder ficar simulando, porque numa simulação o jogador pede a revisão, o técnico vai lá, entrega a revisão, e quando o lance é revisto, fica claro que houve uma simulação, o técnico vai perder o direito àquela revisão. Então, isso pode coibir as manipulações, isso pode coibir as encenações que jogadores como o Rony fazem o tempo todo, e também isso dá uma responsabilidade muito grande para o técnico e para os jogadores de somente pedir revisão sobre aquilo que, para ele, está claramente configurado como um erro. E aí, como que o juiz, como que o árbitro faz nesse caso? Vai até o vídeo do lado ali do campo e ele solicita que todas as imagens sejam mostradas para ele de todos os ângulos para que ele possa tomar uma decisão, para que ele possa tomar uma decisão amparada nas imagens e que a interpretação dele, na verdade, seja reforçada, que ele possa confirmar, ou seja, ratificar, ou então corrigir, ou seja, retificar, tá? Isso está em caráter experimental. Se eles acharem que vai funcionar, que vai ficar muito bem, pode ser o fim do VAR e o começo do VS no futebol. E os desafios, né, só podem ser feitos para os mesmos critérios que o VAR. Né? Os VS, os desafios de VS, de revisão de vídeo, só podem ser feitos para lances de gol ou não gol, se houver a tecnologia, nem isso, né? A tecnologia do gol automático, né? A bola entrou, vibrou o reloginho do juiz, não precisa. Pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto e erro de identidade. Não muda nada, os critérios continuam sendo os mesmos, tá? Aí, gente, o que que acontece? Isso aqui pode mudar realmente a configuração do negócio. A SAF Abrafute pode sofrer um baita de um baque, né, no seu modelo de negócios, e a CBF também pode sofrer um baita de um baque no seu modelo de negócios. Mas eu não estaria chamando a atenção de vocês se não fosse por uma entrevista dada pelo senhor Daniel Nobre Bins para o site, para o canal do Duda Garbi, em que ele, cometendo ali um sincericídio, não sei se por vaidade, ele achando que ele pode falar basicamente ou simplesmente aquilo que lhe vem à cabeça, ou se realmente aqui ele teve a intenção de jogar, né, para público tudo o que está acontecendo no que diz respeito à orientação do VAR e à administração do VAR no futebol brasileiro. Eu vou pegar, essa reportagem, na verdade, saiu no Fogão Net. O Fogão Net pegou e colocou pontos importantes da entrevista, que eu quero colocar aqui na tela para vocês, e eu vou ler com vocês aqui. Isso é muito recente, e eu acho que deveria ter repercutido muito mais, mas a gente, talvez distraído, né, com a iminência de jogos tão importantes, talvez não tenha dado a devida importância para as falas do senhor Daniel Nobre Bins, que são estarrecedoras. Eu vou repetir, são estarrecedoras, e isso aqui, basicamente, dá para a CPI todo o subsídio necessário para reconvocar o senhor Seneme, para convocar todo mundo da Abrafute a sentar de novo lá na CPI, convocar o seu Edinaldo Rodrigues, convocar todas aquelas pessoas que passaram pela CPI dizendo que acreditam na lisura do VAR, que acreditam que o VAR no Brasil funciona muito bem, incluindo a senhora Leila Pereira. Isso aqui dá subsídio para os senadores que estão envolvidos na CPI de questionarem fundamentalmente e amparados, né, aqui por o que eu vou chamar de uma confissão, tá, a atuação no VAR do Brasil
na manipulação de resultados do futebol brasileiro, incluindo todas as competições que são administradas pela CBF. Tá? O título da matéria é "Vara para isso?". Daniel Nobre Bins revela conversas a todo momento com árbitros e orientações durante o jogo, comentarista critica. Tá? Então vamos lá. O Daniel, eu já vou direto nas aspas, né, na fala do Daniel Nobre Bins, para a gente economizar bastante tempo aqui. Ele diz aqui o seguinte, né, ele foi questionado aqui, né, com relação à atuação do VAR, e ele diz o seguinte, abre aspas: "Conversamos. Hoje, o VAR tem liberdade muito maior. Então podemos falar, atenção lá na entrada, escapou um braço. Se pudesse escutar o áudio do VAR, o trabalho não é só quando chama". Eu vou voltar aqui, tá? Eu preciso voltar aqui, tirar isso aqui da tela por um determinado, só por um momento, porque eu preciso voltar, gente, no item 4, tá? Da decisão aqui, do protocolo. Lembra do item 4? Somente o árbitro poderá iniciar uma revisão. O assistente de VAR e outros oficiais podem apenas recomendar uma revisão ao árbitro, tá? E aqui dizendo aqui o seguinte, a decisão final, tem a decisão final, mas aqui é o seguinte, a decisão original do juiz não deve ser alterada a menos que a revisão de vídeo demonstre que a decisão foi um erro claro e grave. Não é possível que os juízes, que os árbitros de vídeo estejam revisando, tá? Revisando o tempo todo, né? Acontece o lance e revisa, acontece o lance e revisa. Não é possível que eles estejam fazendo isso o tempo todo. E se isso não é possível, se a fala aqui do Daniel Nobre Bins, a gente pode levar, pode interpretá-la literalmente como ele disse aqui, hoje o VAR tem liberdade muito maior, tá? Então podemos falar, atenção lá na entrada, escapou um braço. Se pudesse escutar o áudio do VAR, o trabalho não é só quando chama. Quando ele fala o trabalho não é só quando chama, ele está dizendo aqui claramente que o protocolo da IFAB, que não foi alterado até agora, está lá no site da IFAB, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, está sendo quebrado, está sendo, na verdade, rompido, desrespeitado. A CBF tem um protocolo próprio de atuação. A arbitragem brasileira, sob o comando do senhor Wilson Seneme, está agindo de forma independente da IFAB e independente do protocolo determinado pela IFAB. A arbitragem brasileira tem um protocolo à parte, um protocolo paralelo. Os juízes, os árbitros brasileiros, estão fazendo uma coisa chamada proto-arbitragem. Eles não estão reagindo à arbitragem de campo. Eles estão agindo preventivamente à arbitragem de campo. Eles estão arbitrando antes do árbitro de campo. Isso é completamente ilegal, fora do envelope, fora do protocolo. Isso é marginal. Porque está à margem da lei, está à margem do protocolo. E isso aqui está sendo confessado por um juiz que está, neste momento, nas escalas da CBF e que prejudicou diretamente o Botafogo num jogo de Copa do Brasil que valia 4 milhões de reais. Ele estava apitando antes do juiz de campo. Isso a gente já desconfiava, mas agora a gente está ouvindo da boca dele. É diferente, isso é uma confissão. Ele segue dizendo aqui o seguinte: é a todo momento. Trabalhamos como auxiliar do árbitro de jogo. Se abriu um leque maior para o árbitro de vídeo. Onde que abriu? Porque eu li o protocolo e eu não vi a IFAB abrindo o leque maior para o árbitro de vídeo. Eu não vi no protocolo nem sequer uma brecha que permita que o árbitro de vídeo haja dessa maneira. Se não há da IFAB e não há dentro do protocolo nenhuma alteração ao protocolo original, quem está autorizando isso? Quem está determinando um protocolo paralelo no Brasil? É o senhor Wilson Seneme? É o senhor Edinaldo Rodrigues? É o pessoal da Brafute? Quem está burlando o protocolo? Vamos continuar. No início da ferramenta tinha restrição. Não, senhor. A ferramenta continua tendo restrição, porque só existe um protocolo oficial.
E a orientação era: não pode falar. O árbitro de vídeo não pode falar com o árbitro, não pode ficar falando com o árbitro o tempo todo, como disse aqui, como confessou o senhor Daniel Nobre Bins. Não pode. O protocolo proíbe. É o árbitro que precisa chamar o VAR em caso de dúvida. Ou então, se o erro foi crasso, se o erro foi muito claro, aí sim o árbitro de VAR pode chamar o árbitro de campo, pode sugerir uma revisão, sugerir uma revisão. O árbitro pode estar convicto do lance e sequer atender a solicitação. E mesmo que ele atenda, se há somente uma diferença de interpretação, ele não tem que mudar a opinião dele, não tem que mudar a decisão dele de campo, como a gente tem visto em 99% dos casos, ou mais, no futebol brasileiro, principalmente nas competições organizadas pela CBF. Ele continua aqui dizendo: hoje, posso dizer, jogador subiu lá, deixou escapar um braço, atenção Daronco, o braço escapou. É legal que ele menciona diretamente o Daronco, porque ele vai entregar o Daronco aqui, tá? Para trabalhar de forma preventiva. Não é para trabalhar de forma preventiva. Não é. O VAR não foi criado para isso. Não está no protocolo do VAR trabalhar de forma preventiva. Isso é uma invenção, uma jabuticaba da CBF, do senhor Seneme, da Abrafute, dos árbitros brasileiros. Não pode. Isso está fora do protocolo. Isto é marginal, fora da lei. Para evitar lance que jogador deixa o cotovelo. Se ele deixar o cotovelo, o árbitro não vir, não conseguir enxergar o lance na hora, aí ele pode chamar e mostrar para o árbitro. Mas ele não pode agir de forma preventiva. Hoje o trabalho é muito preventivo. Ele confessou. O árbitro de VAR está apitando o jogo de maneira preventiva, ou seja, ele está proto-apitando o jogo. Antes do árbitro de campo, eles estão induzindo as decisões do árbitro de campo, eles estão controlando, manipulando as decisões do árbitro de campo. Isso é completamente fora da regra. Completamente fora da regra, declarou Daniel Nobre Bins ao canal Duda Garbi. Eu vou continuar aqui com a declaração dele, porque vai ficando cada vez... Gente, chega a ser inacreditável de tão estarrecedor que é isso aqui. Ele diz o seguinte: acontece muito a simulação. Temos que esperar a decisão do árbitro. Se ele tem que esperar a decisão do árbitro, ele não pode agir de forma preventiva. Decidiu, seja com advertência verbal ou cartão amarelo, posso falar. Daronco, pegou no peito, não no rosto. E o jogador continua em volta. Ele fala: o VAR já me avisou. É ferramenta de uso de controle de jogo preventivo. Não, não é, Daniel. De onde você tirou isso? Quem te deu essa ordem? E se você está seguindo isso, e você continua sendo escalado e sendo muito bem remunerado para estar na escala, você está sendo remunerado para fazer uma coisa errada. Porque se você decidir não fazer mais isso, eles vão te deixar de fora da escala. Você vai ser punido. E aí vamos continuar, tá? Vamos continuar. O VAR já me avisou que pegou no peito. Passamos feedbacks que ajudam nas decisões. Não pode. O protocolo diz claramente que não pode. Inclusive quando erram decisões. O Daronco diz: pode me falar. Aqui ele envolveu o Daronco. Pronto. O Daronco precisa sentar na CPI. No banco da CPI. Daronco, pode me falar. Não vou sofrer condicionamento. Mas quero saber, para conduzir, se o Daronco está pedindo para que o VAR diga para ele o que apitar, ele está se deixando conduzir. Ele está instruindo o VAR a pré-apitar. Logo, ele será apenas um instrumento daquilo que vai ser decidido na cabine de VAR.
Se não o jogador vem cobrar um tiro de meta ou escanteio na mediação, você pode falar lá, errei lá, desculpa, vou me concentrar mais. Isso ajuda nessas relações que se estabelecem nesse controle de jogo. Antes não se podia falar nada. Repito, continua não podendo, mas vocês quebraram o protocolo, vocês estão usando o protocolo paralelo. Hoje se entende como assistente. Não, não se entende como assistente, vocês não são isso. Vocês criaram essa figura no Brasil, é uma jabuticaba. Isso está fora do protocolo, isso está fora da regra, isso está fora da lei, isso é marginal. E aqui ele continua dizendo o seguinte, tá? E aqui vem a quintessência do sincericídio do Daniel Nobre Bins. Uma das grandes polêmicas que se tem no Brasil é essa. Primeiro se falava que o VAR demorava demais. Hoje não tem mais tanto essa demora. Hoje a discussão é porque o VAR entrou ou não. Claro que não tem demora. Você está apitando. Se você está dentro da cabine e você está apitando, o juiz está só confirmando aquilo que você está ditando para ele. É óbvio que não vai ter demora, né? Quando entra, é muito intervencionista. Tem que respeitar as decisões do árbitro de campo, quer apitar pelo árbitro. Quando não entra, o VAR é omisso, estava dormindo, o que estavam fazendo lá? É porque não são todos os lances que precisam ser chamados pelo VAR. Às vezes a gente, na torcida, discorda, né? Só que a gente está querendo ver VAR o tempo todo. A interpretação de campo do árbitro tem que valer, a não ser que seja comprovado um erro crasso, um erro claro. E aí sim o VAR tem a obrigação de chamar o juiz para demonstrar, mas não preventivamente, não todos os lances. Existe uma diferença muito grande nisso aí, tá? No Brasil tem a questão das polêmicas, de cada um buscar defender seu time. Se não entrou é porque achou que não tinha que entrar. Se caminhássemos para subir a linha de interferência, na Europa é muito maior. Para entrar no lance tem que ser coisa muito gritante. Sabe por quê? Porque eles não inventaram um protocolo paralelo. Porque só existe um protocolo e é o protocolo que eles seguem. Lá se respeita mais a decisão do árbitro de campo, óbvio, porque o VAR não foi criado para que você apite o jogo antes do árbitro de campo, para que você apite o jogo para dizer para o árbitro de campo o que ele deve apitar. O que dá tranquilidade maior para o árbitro de vídeo. Ou seja, os árbitros de vídeo, segundo aqui o Daniel Nobre Bins, não estão tranquilos, estão pressionados a arbitrar o jogo antes do árbitro de campo. A pergunta é, quem está te pressionando, Daniel? Quem está mandando você agir dessa forma? Quem criou o protocolo paralelo e está mandando você agir dessa forma? E se você não fizer isso, você perde os 40 mil mensais. Quem que tá determinando um protocolo paralelo no Brasil? Tá? E aqui ele continua dizendo, temos diferença também da Conmebol em relação ao Campeonato Brasileiro, talvez pela característica nossa cultural de jogo aguerrido, dirigentes dando satisfação após o jogo, acho que isso, menos interferência, seria um bem para o futebol. O que o Daniel está dizendo aqui, gente, é que ele concorda com o protocolo da FIFA, com o protocolo da IFAB, e que ele não está se sentindo tranquilo na cabine de VAR, tendo que quebrar esse protocolo e fazer como ele tem recebido ordens para fazer. Agora, de quem? É do CNM? É do Daronco? É da Abrafute? É do Edinaldo? Quem está te pressionando, Daniel, a quebrar o protocolo e criar um protocolo diferente? E aí, a gente tem o comentarista, o Renato Marcília, que é ex-árbitro também, que ele discorda completamente dessa interferência, dessa super interferência, obviamente, porque ele sabe, ele conhece o protocolo, e eu não vou ler tudo aqui para não cansar muito vocês, mas obviamente que eu vou deixar o link aqui do Fogão Net na descrição aqui do vídeo, vocês podem ler a matéria toda, e eu vou deixar também o endereço da entrevista inteira do Daniel Nobre Bins no canal do Duda Garbi, tá?
que o nome do programa é Um Assado com Duda Garbi, onde vocês vão ver o Daniel Nobre Bins cometendo esse sincericídio, está tudo registrado. E aí eu digo para vocês, que VAR é esse que a gente tem no Brasil? Isso aqui é muito grave. Isso aqui já justifica a convocação da CPI ao Daniel Nobre Bins, a outros operadores de VAR também, porque aqui ele diz que no começo não podia interferir, mas agora tem muito mais liberdade para interferir e que isso está trazendo intranquilidade. Traz intranquilidade porque se ele não faz, ele perde 40 mil reais por mês. Ele vai do céu ao inferno. Ele pode ser o próximo Vin Diesel e apitar lá na Federação Gaúcha, porque ele também é da Federação Gaúcha, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Será que ele quer isso? Acho que não, né? Então, está muito claro que no Brasil, se você segue o protocolo paralelo, você é muito bem remunerado, muito bem premiado. Se você ousar questionar o protocolo paralelo, você vai para a geladeira. Você é punido, perde dinheiro e perde escala. Num futebol que você joga 2 vezes por semana, 8 vezes por mês, isso faz uma baita diferença no orçamento dos juízes, dos árbitros. Será que a FIFA sabe disso? Fica aqui também a minha recomendação, senador Portinho, para que haja um convite, pelo menos, a algum representante da FIFA, para que ele possa dizer, na CPI, inclusive, se houve alguma solicitação, algum pedido da CBF para experimentar um novo protocolo com o VAR. Se houve alguma autorização por parte da FIFA para que a CBF pudesse, digamos assim, flexibilizar a atuação dos árbitros de VAR, para que eles pudessem participar mais do jogo, para que eles pudessem ser mais preventivos, porque isso aparentemente está acontecendo somente no Brasil. O jogo entre Botafogo e Palmeiras demonstrou que a Conmebol segue o protocolo. Você pode até ter arbitragens ruins ou arbitragens normais, comuns, como foi o caso da arbitragem entre Botafogo e Palmeiras, que a gente vai discordar de uma coisa aqui, de uma coisa ali, mas você não tem nenhum erro capital e você teve uma atuação extremamente discreta do VAR e uma atuação extremamente discreta e firme do juiz. Foi muito bem disciplinarmente. Está muito claro que a CBF criou uma jabuticaba e a gente tem que entender o porquê dessa jabuticaba. Quem se beneficia com ela? Primeiro, quem criou? Por que criou? E o que ganha com essa jabuticaba? Quem está se beneficiando com essa jabuticaba? Essas respostas, né, a gente ainda não tem. Por isso que eu quero pedir para cada um de vocês que nesse momento está assistindo esse vídeo, tá? E eu sei que muita gente nos comentários depois me pede para que eu mande os meus vídeos para o senador Portinho. Gente, isso aqui só chama a atenção das autoridades, só chama atenção, poderá chamar a atenção do senador, por exemplo, não se eu, autor do vídeo, mandar para ele, mas se houver uma pressão gigantesca, todo mundo compartilhando, todo mundo marcando, o senador Portinho, o Romário, seja lá quem for, todos os senadores que estão envolvidos nas investigações da CPI. E isso precisa ser feito de forma massiva. Na caixa de e-mail deles, nas redes sociais deles, vocês compartilhando com seus grupos de WhatsApp para aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de informação que eu estou trazendo para vocês aqui. E quero me retificar aqui. Não fui eu que criei isso aqui. Estava no Fogãonet, gente. E isso não pode passar despercebido. Isso aqui é muito grave. Isso aqui é a confissão, tá? Que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir
numa investigação desse tamanho é a confissão de que existe, de forma deliberada, uma utilização do VAR fora dos protocolos da FIFA, com sistemas de punição e premiação para quem segue o protocolo paralelo. Isso é gravíssimo. É gravíssimo, repito. Repito, se você gostou desse vídeo, além de você, nesse momento, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, eu peço a você que compartilhe com todos os grupos que você puder compartilhar. Seja membro do canal do Caboclo, seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E você tem direito a assistir conteúdos como esse aqui em primeira mão. Se você quiser apoiar mais ainda o canal do Caboclo, você pode mandar um pix em qualquer valor para canaldocaboclo@gmail.com com a sua contribuição, e você pode colocar dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, o que você quiser. Eu farei questão de lê-las aqui no próximo vídeo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.